Ei pessoal, eu sou a Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar essa semana mais um pouquinho aí sobre os astros, né? Como que eles influenciam aí na nossa vida, como que eles podem nos indicar o caminho muitas vezes, né? Um jeito do cosmos se comunicar conosco, né? E os astrólogos, eles têm essa missão, vamos colocar assim, né? De tentar desvendar esses mistérios e colocar para o maior número de pessoas o que esse cosmos quer dizer, né? Nós astrólogos somos basicamente tradutores, né? Como se a gente soubesse uma língua, como um idioma, como é o inglês, como é o francês, o alemão, o espanhol, né? E conseguisse traduzir esse livro da vida que tem no céu para o maior número de pessoas, para que a gente possa conduzir a nossa vida aí diante dessas oportunidades e também dos desafios da melhor forma possível, que essa semana lindíssima que a gente tem aí, do dia 31 de março ao dia 6 de abril, né, que vai de segunda a sexta, tem aí pra gente uma semana que é a primeira semana pós período entre eclipses, né? A gente teve o eclipse solar no signo de Áries no dia 29 e no sábado, né? E esse eclipse ele é um eclipse, foi um eclipse muito marcante, principalmente porque a gente teve Áries muito movimentado, a gente teve essa questão de ano novo astrológico na semana passada também, junto com que acontece com o Sol ingressando no 0 grau de Áries, né, que aconteceu, se eu não me engano, na quarta-feira, no dia 20. Então a gente tem muita coisa acontecendo para que a gente dê esse start na vida, né, que é pra gente começar algo novo na nossa vida. E as instruções, né, a tradução que eu pelo menos faço desse cosmos aí todo lindo pra gente, é que esse primeiro passo que a gente tem que dar, às vezes a gente não vai ter tanta segurança assim, a gente não vai ter tanta certeza assim, a gente não vai conseguir ver tão à frente como a gente gostaria, né? A gente tem condições de planejar um longo prazo, mas os passos que são dando, né, as jornadas, metas que são cumpridas para se chegar no objetivo, elas são um pouco ainda, uma de cada vez, é um passo de cada vez, né? Porque a gente tem também esse nevoeiro aí na nossa frente. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não crie muitas ilusões para lá na frente a gente se decepcionar, né? Que foi aí a questão da entrada do Netuno no signo de Áries, que também foi muito emblemática, que é um planeta lento, ele leva praticamente de 13 a 14 anos em cada signo, né? Então quer dizer, ninguém vivo conseguiu ver Netuno ingressando em Áries até hoje, né? Então a gente tem essa novidade aí também no céu, indicando que o caminho, o início, o começo, ele pode não ser muito claro, né? Porque Netuno é isso, Netuno é uma coisa que cria uma ilusão, uma fantasia, e a gente tem que ter muito cuidado para não embarcar nessa ilusão, nessa fantasia, já que a gente também já vem de um eclipse solar aí, né? O eclipse solar, ele também dá um apagão. A gente tem um apagão junto com o nevoeiro. Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer? Como eu disse no vídeo passado, nós e o sonho temos que ser como um só, como o Ayrton Senna e o carro no meio da chuva, né? Para poder conseguir sentir o caminho e ir nessa direção, fluir nessa direção, mas seguindo essa bússola que é o coração, que é o sentimento, que é a intuição, né? Porque dentro do nevoeiro a gente vai precisar disso, a gente vai precisar da nossa intuição, a gente vai precisar silenciar para se escutar, para poder compreender, né, esse caminho, evitar os barulhos externos, cortar esses excessos de barulho externo para a gente poder conseguir fluir nesse caminho aí. O regente do eclipse em Áries, né? Eu tô falando muito do eclipse porque a gente vai viver ainda esse eclipse solar até quinta-feira, porque a lua crescente ela só se dá na sexta-feira. Então até quinta-feira a gente viverá essa vibração ainda desse eclipse, apesar do período entre eclipses acabar no dia 29, mas a gente ainda vive essa vibração aí que se desdobra no início da semana, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, né? Então a gente tem essa coisa de começar, mas sem muita certeza do caminho, né? Sem muita visão do caminho. Então a gente, o sonho, a gente, a vontade, a gente, o que a gente quer ir, para onde a gente quer ir, tem que ser um só. E o primeiro passo é que tem que ser dado, porque senão a gente paralisa. E o regente desse eclipse solar é Marte, e Marte está em Câncer, né? Então são atitudes que a gente tem que
ir pelas beiradas, não é confrontando, é sendo como a água, como se fosse uma água no riacho, onde ela tem as pedras, né? E as pedras são como se fossem os desafios, os bloqueios, né? Os impedimentos pelo caminho dessa água. Ela deixa de fluir? Não. Ela flui ao redor desses desafios, sem ter que bater de frente com nada, né? Então, a gente tem essa semana, já junto da lua crescente no signo de Câncer, que acontece na sexta-feira, dia 4/4, dentro do portal 4/4, que fala de estrutura, né? Pra gente seguir nessa jornada aí. A lua crescente em Câncer, com o Sol no signo de Áries, às 23h14 do dia 4/4, às 15, o grau 15h33, né? Então, é 23h14 da noite, às 11h14, e no grau 15h33 de cada um desses signos, tanto de Áries como de Câncer, né? Aí, o que acontece? Sol está em Áries. O eclipse que aconteceu foi em Áries. Netuno está em Áries. Quem que rege essa galera toda? Marte. Como eu falei, Marte está em Câncer. Agora ele já está direto, né? Então, e esse Marte, no dia da lua crescente, que rege esse Sol que está em Áries, que faz essa quadratura com essa lua que está em Câncer e forma a lua crescente, ele recebe bons aspectos tanto de Saturno quanto de Urano, né? Então, Saturno e Urano são o quê? São regentes de Aquário. Aquário fala de quê? Fala de renovação, né? Renovação da vida, transformação, mudanças. É aquela ventania que bate, tira tudo do lugar, que sacode as árvores, as sementes voam, vão plantar em outro lugar, vão plantar longe dali, né? Vão se desafiar em outros terrenos, né? Só que esse Marte está em Câncer, então ele não é um Marte que vai fazer esta renovação, né? Junto com Saturno, que age sobre ele também, é a questão da responsabilidade sobre as minhas atitudes. Ou seja, é como se... E também a gente tem nesse mesmo dia o Saturno recebendo um bom aspecto do Urano. O que acontece? O Urano está aqui no signo de Touro, né? Ele manda um sexto para o Saturno que está em Peixes e manda um sexto para o Marte que está em Câncer. Câncer e Peixes são signos de água. Eles fazem naturalmente um ângulo de 120 graus, né? Formando aí um pequeno triângulo no céu. Um ângulo de 120 graus aqui, um trígono e 2 sextos. Faz um pequeno triângulo que faz o quê? Nos impulsiona dentro dessa jornada de renovação da vida, sem muitas certezas, a fazer as mudanças necessárias, a nos libertarmos dos medos, dessas inseguranças. Ou seja, seguindo a mesma vibração da semana passada em que eu falei que siga em frente apesar de seus medos, né? Que sua coragem seja maior do que seus medos, que as suas inseguranças, e que sua fé seja tão intensa, né, quanto a sua vontade de seguir em frente, né? Porque a gente mescla aí as ideias de Peixes e Áries o tempo todo. E aí a gente fala também do signo de Touro, porque é onde está Urano, da onde está saindo esses aspectos positivos para Marte e para Saturno, que estão em bom aspecto um com o outro também, né? Trazendo essa coisa da meter a mão na massa para fazer a transformação e mudança, mesmo que isso não traga as garantias que Touro necessita para agir, né? Porque Touro precisa de muitas certezas, muitas garantias, ele só pisa em solo sólido, ele não pisa em solo que está mais ou menos, né? E como tem essa questão aí de não enxergar direito, a gente pode ter uma atitude de paralisação, de não ação, de inação, né? E com o Marte em Câncer, isso pode ser muito facilitado, né? Porque o Marte em Câncer, ele é passivo, ele não é aquele que ele vai e age independentemente de qualquer coisa, né? Ele tem receios, ele tem inseguranças, ele tem medos de cometer os mesmos equívocos do passado, né? Então, só que esses bons aspectos que acontecem essa semana, no dia da lua crescente, no signo de Câncer, com a lua domiciliada em Câncer, crescendo em Câncer, quer dizer, ficando, né, como se fosse um solo fértil para que a gente pudesse se libertar dessas inseguranças e medos, né? Algo que vem muito lá da nossa alma, dizendo, olha, confia, tenha fé, né? Tenha coragem e fé, né? No que você sente, no que você vibra, né? E o Sol, ele está exaltado no signo de Áries, quer dizer, uma lua crescente muito forte, para que a gente cresça na direção dos nossos sonhos, nos libertando dos nossos medos, das nossas inseguranças e dos nossos receios, sem ter tanta necessidade assim de ter garantias de que as coisas vão dar certo antes de dar o primeiro passo,
né? A Lua em Câncer, e esses aspectos também, todos que eu falei aí, do Urano com Saturno, com Marte, o Marte com Saturno, falam também de segurança, de autocuidado, de autoproteção. Então é como se houvesse uma amarração do cosmos falando, olha, haja com cautela, haja com cuidado, né? Use seus faróis de intuição na chuva, na neblina, né? Para você poder enxergar, mas vai devagar. Não precisa ir tão correndo para alcançar seus sonhos, né? Alcançar seus objetivos. Planeje, né? Se organize. Tenha fé também que você vai conseguir. Quer dizer, é um monte de coisa que traz pra gente seguir em frente apesar dos medos, apesar das inseguranças. Mas sempre com atitudes muito cautelosas, porque tem nevoeiro, tem chuva, tem neblina, a estrada tá escorregadia. Não adianta correr, não adianta querer controlar o incontrolável, né? Dentro dos aspectos, cada um falando assim, né? O Saturno em Peixes faz um sexto, recebe um sexto de Urano em Touro às 13h20 da sexta-feira, 4/4. E isso é o quê? É que nós devemos agir para fazer as mudanças necessárias, sair da nossa zona de conforto, Urano em Touro, mas com estruturação, especialmente colocando os pezinhos muito no chão, evitando deixar que as emoções se sobreponham à nossa razão, mas buscando sempre um equilíbrio entre razão e emoção. Né, que aí é o Saturno em Peixes. Depois nós temos esse Urano enviando um bom aspecto para Urano em Touro, enviando um bom aspecto para o Marte, que está em Câncer, às 20h04 da noite, do dia 4/4, ainda antes da Lua crescente, mas já preparando o terreno ali, aquele terreno que é super fértil com essa Lua que cresce no signo de Câncer, né? É como se fosse um útero que está esperando aquele óvulo, está esperando receber o óvulo, está esperando receber esse bebê, essa nova vida, né? E nesse caso essa nova vida é a nossa nova jornada com esse ano novo astrológico e com o eclipse solar no signo de Áries, com a lunação, com a lua nova no signo de Áries que nós tivemos, né? Então essa lua crescente é uma lua que fala de solo fértil para a gente poder crescer, para a gente poder se desenvolver, como se o bebê estivesse indo naquela jornada sem muita certeza que vai dar certo, né? Mas tendo fé, tendo coragem, tendo confiança, não se privando daquela experiência de nascer, né? De ser alguém, de ser um ser, né? Dentro da perspectiva ainda do óvulo, né? Do primeiro passo dentro de uma jornada que é gigante e que você não sabe o que vai acontecer, mas é preciso dar o primeiro passo e caminhando e caminhando e caminhando, e os caminhos vão se abrindo, né? O que não dá é não fazer nada, é ficar parado, né? Esses planetas, Saturno, Urano, Marte, independentemente dos signos, eles pedem atitude, né? Mas que atitude é essa? Eles pedem movimento, eles pedem transformação, mas com o quê? Com estrutura, com cautela, com calma, com tranquilidade, com paciência, para entender o processo, entender o tempo do tempo, sempre no intuito de ter esse cuidado, essa autoproteção, esse autocuidado na direção de se colocar na direção daquilo sem se colocar em perigo, né? É tipo isso. É justamente porque se você está numa estrada, como eu falei no vídeo passado, essa estrada tem nevoeiro, a estrada está molhada porque choveu. E aí você resolve acelerar, quer dizer, não respeitar os limites que a natureza está te impondo naquele momento, você pode se colocar em risco, se colocar em perigo, né? Então, para que você vai fazer isso? Né? O céu está dizendo para a gente, calma, tranquilidade, as coisas vão se acomodar, as coisas vão se organizar. O que você precisa fazer agora? Se organizar para dar o primeiro passo, né? Na direção daquilo que faz sentido para sua alma, que faz sentido para você, que faz sentido para o seu interior, né? Alma, Câncer, Sol, Marte em Câncer, Lua crescendo em Câncer, o que faz sentido para minha alma, o que o meu terreno fértil quer fazer crescer nesse momento, né? O que é meu, porque nós estamos na lunação de Áries, então é aquilo que diz respeito a mim, ao que eu quero, ao indivíduo, né? Não as outras pessoas, cortar, né? Inclusive, essa ideia da Lua crescendo em Câncer é para a gente manter os laços afetivos, mas cortar as dependências que são simbióticas e que me atrapalham,
né? E que me fazem fazer depender de outras pessoas para as coisas que eu quero para mim. E na verdade eu não posso depender de outras pessoas para as coisas que eu quero para mim. Eu tenho que correr atrás do que eu desejo. Eu posso ter ajuda de outras pessoas, mas eu não posso depender delas para dar o primeiro passo, por exemplo, né? Então esse dia, sexta-feira, tá especialíssimo, né? Se você puder meditar, se você puder fazer um movimento introspectivo de mergulho interior, porque a gente está falando aí de signos de água, né? Peixes, câncer, e a gente está falando de um signo de plasmar as coisas no material, né? Transformar o sonho, peixes, em realidade, touro, utilizando aquilo que vem da minha alma. As atitudes doces ligadas à minha alma, às minhas emoções, agir com as minhas emoções, né? Buscando sempre esse caminho da água, né? Fluindo, que é a água, que é o câncer, né? Fluindo aí, o Marte seguindo adiante, mas sem entrar em conflito com nada, sem ter que bater em nenhum tipo de bloqueio, né? Porque aí você vai quebrar a cara, porque você vai correr risco e você pode bater com o carro no muro, sem ver que o muro tá ali, né? Então vá com calma, com cautela, serene-se, né? E esses aspectos, né, que acontecem na sexta-feira, eles acabam se desdobrando num domingo fantástico, né? A gente tem aí o Júpiter no dia 6, já com a Lua em Leão, né? A Lua crescendo já no signo de Leão, o Júpiter no signo de Gêmeos fazendo um excelente aspecto com o Sol no signo de Áries, que fala pra gente do nosso poder pessoal. Eu faço, né? Eu quero, eu posso, eu consigo, né? Diante das múltiplas ideias, das múltiplas coisas que podem acontecer à minha frente, aí eu confio, eu sigo o fluxo da vida. Júpiter em Gêmeos, né? O Sol em Áries fala muito da vontade de ir adiante, de dar o primeiro passo, seguindo esse fluxo da vida diante das múltiplas possibilidades que a gente tem. É um símbolo de muito poder pessoal também. Mas veja bem, a gente tem 3 sextas essa semana, né? Que é o Urano fazendo um sexto para Saturno e para Marte, e a gente tem esse Júpiter fazendo esse sexto para o Sol, né? Sexto é o quê? Sexto é um aspecto positivo? Mas depende muito da gente, entendeu? Então, são escolhas. A gente tem que escolher o lado luminoso da força, não ir para o lado negro da força. Apesar de serem aspectos positivos, se eu não fizer nada, nada acontece. Né? Se eu não sonhar, nada acontece. Se eu não agir, nada acontece. Né? São ferramentas que estão à nossa disposição. Se a gente quiser pegar para poder fazer alguma coisa, a gente consegue. Se a gente não quiser pegar, elas vão passar batido da gente. Mas assim, no dia 6, a gente tem também o trígono, né, de Marte no signo de Câncer com Vênus no signo de Peixes, né? Então, o domingo, gente, a gente vai levantar saltitante, provavelmente, com vontade de dizer eu te amo para todo mundo, porque são signos de água, né? Vênus em Peixes fala do amor incondicional, fala do amor universal, nessa questão toda, o Urano junto com Saturno, mexendo com Marte em Peixes, fala também de muito humanitarismo, né, da consciência de que somos todos um, né? Então aquela coisa de o domingo vai ser muito bom para interação, você vai estar feliz, alegre, contente, se reúna com seus familiares, né, porque a gente está falando aí de um Marte em Câncer que fala de gostar de estar em família, né? Evite às vezes aí, é um aspecto positivo, mas Marte em Câncer em família também pode criar alguns conflitos, né? Mas com essa Vênus em Peixes aí, é como se tudo fosse perdoado, inclusive porque Vênus está retrógrado, então tudo é perdoado, inclusive o passado, né? Então se você quiser ter conversas interessantes, que aí é o Júpiter no signo de Gêmeos, né? Sobre você, sobre as outras pessoas, o Sol no signo de Áries, aí com as outras pessoas, com seus amigos, seus familiares, nesse dia, pode ser muito importante, muito bom, porque o astral vai estar leve, vai estar alegre, vai estar entusiasmado, vai estar otimista, né? E depois dessa lua crescente no signo de Câncer, né? Que fala também de família, e que cresce nesse assunto, fala de proteção, a gente se sentir acolhido, protegido no meio familiar, e que fala também de uma libertação dos medos do passado, das inseguranças para seguir adiante. É importante que a gente tenha esse domingo para a gente se sentir empoderada, inclusive no seio familiar, ou seja, pode acontecer o que acontecer, não tem problema, minha família tá lá e vai me ancorar, né? E tá tudo certo, então eu posso dar o primeiro passo com segurança. Né? Eu vou ter uma retaguarda, eu tenho uma retaguarda de amor incondicional. É amor incondicional, Vênus em Peixes, né? Amor universal, ele fala muito disso, né? É independente do que aconteça, é incondicional, não tem condição,
né? Eu te amo sem condição nenhuma, eu te amo porque eu te amo, e pronto. Né? E o Marte em Câncer fala dessa autoproteção e dessa busca dessa proteção também dentro do seio familiar. Então é um domingo fantástico para poder encontrar forças, inclusive na ancestralidade, na família, perdoando o passado, perdoando tudo que se passou, né? E que no presente não faz mais sentido. Né? E aí a gente segue com mais segurança e com mais certezas para o futuro, no sentido de ter uma retaguarda, né? De ter uma família, de ter um solo fértil que nos cuida, que nos guarda, que nos protege e que são maiores ainda do que nós e que vão nos proteger e vão nos cuidar, independente de estando aqui ou não, né? Nessa vida, aqui encarnados aqui na Terra, sempre vão cuidar de nós enquanto pessoas que chegaram depois no sistema familiar, né? Então pai, mãe, avós vão sempre estar ali cuidando e protegendo a gente, né? Mesmo que não fisicamente, não o tempo todo, mas essa certeza dessa segurança é muito importante nesse domingo, em que a gente consegue encontrar essa força pessoal através desse poder que vem de dentro e que ele pode ter essa raiz aí nessa retaguarda familiar que a gente pode contar incondicionalmente, né? Independentemente do que aconteça ou independentemente do que a gente faça, né? Os nossos ancestrais, eles vão estar sempre aí para nos apoiar, nos amar e nos guiar no nosso caminho, tá bom? Então é isso, pessoal, a semana tá lindíssima, né? O final de semana, a partir de sexta-feira, nossa, dá até arrepio, porque tá fantástica também. Essa lua crescente promete muita coisa boa, muito solo fértil, muita plantação maravilhosa. Um começo, não podia esperar uma lua crescente melhor para as sementes que foram plantadas no eclipse, né, nesse apagão em que a gente plantou sementes da alma, que a gente plantou sementes que vieram do nosso coração e agora a gente tem esse solo fértil, esse útero aí preparado para receber esse óvulo e o nosso bebezinho, né, ano aí de 2025, ele poder crescer e se multiplicar até nascer, né, dentro desse solo fértil aí, dando frutos doces no futuro próximo, ok? Então, ó, segue a gente aí, dá um joinha no vídeo, aperta a bolinha aqui em cima para você poder se inscrever no canal. Aqui embaixo, eu acho que você consegue ver todas as previsões para 2025, que é muito interessante esse vídeo para você poder se preparar para esse ano, que é preparatório para 2026, né? Que fala desse Netuno que recém ingressou agora no signo de Áries, fala também do Saturno que vai ingressar em Áries, fala do Urano que vai ingressar em Gêmeos, fala do Plutão que recém ingressou também ano passado em novembro de forma direta, né, formal, em Aquário, fala de vários planetas que demoram muito tempo para poder mudar de signo, né, e agora eles estão mudando todos de signo no mesmo momento, e é um momento histórico para a astrologia, porque muitos planetas lentos mudam de signo, né? E isso fala de um novo ciclo, de um divisor de águas, de uma nova era, de um novo momento, tanto mundialmente falando para a humanidade, como para as nossas vidas também. Então, vai aqui no vídeo de 2025 para vocês poderem se orientar também com relação ao ano como um todo, tá bom? Vai lá no site www.astrolume.com.br, tem muitas informações sobre astrologia, sobre signos, sobre lua, sobre meio do céu, sobre ascendente, várias informações, o céu da semana, todo escritinho lá num texto. Aqui embaixo também vocês vão encontrar um texto, no Facebook vocês encontram o texto também na íntegra, no Instagram só tem uma chamada, né, um tópico parcial, e durante a semana eu vou soltando no Instagram todas essas informações. Então segue a gente na mídia social para vocês poderem ter um acompanhamento do céu dia a dia e se organizarem com relação ao que o cosmos quer dizer e que a tradução desta humilde astróloga aqui faz para vocês todos os dias, tá bom? Ó, um beijo para vocês, não esquece de dar um joinha aí pra gente, lembra de dar um joinha pra gente aí no vídeo, para esse vídeo poder ir para mais pessoas, né, e outras pessoas também conhecerem. Encaminha esse vídeo também para quem você sabe que gosta de astrologia, que gosta de se informar sobre o cosmos e sobre os astros, ok? Um beijo para todos vocês, boa semana. Que seja uma semana de libertação dos medos e das inseguranças para seguir adiante, crescendo nesse solo fértil dessa lua crescente no signo de Câncer. Um beijo para vocês, tchau, tchau!